Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Plantão Unesp Covid-19, hoje conversando sobre as ações do plano de retomada das atividades na universidade. Aqui com a gente a presidente do Comitê Unesp Covid-19, a doutora Ludmila Braga, a professora Célia Regina Nogueira, assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa e presidente do Comitê Científico Covid-19 da Universidade, e o jornalista Fábio Mazitelli, assessor-chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade e membro do Comitê Covid. Professoras, Fábio, muito obrigada pela participação de vocês aqui na TV Unesp. Olá, Maíra, é uma satisfação muito grande estar novamente aqui com vocês da TV Unesp e com toda a comunidade unespiana para falar sobre as ações de enfrentamento da pandemia pela nossa universidade. Olá, Maíra, muito obrigada, é um prazer retornar e cumprimento a toda a comunidade unespiana, saúdo a todos, com um grande abraço. Olá, Maíra, olá a todos da comunidade da TV Unesp, da comunidade unespiana. É um prazer estar aqui e poder falar com todos vocês. Para a gente iniciar essa conversa, é importante retomar a ação que o comitê tem desempenhado desde março de 2020, frente à pandemia da Covid-19, todos os protocolos sanitários e epidemiológicos em relação ao enfrentamento da pandemia. É importante relembrar que as atividades presenciais da universidade, elas se encontram suspensas desde março, e algumas das atividades presenciais se mantiveram exatamente por contribuírem ao enfrentamento da pandemia. Eu gostaria que vocês, neste momento, fizessem um balanço de como essas informações, as ações, têm chegado até a comunidade e representado este momento de enfrentamento à pandemia. Fábio? Então, Maíra, a gente, o comitê, nesses 8 meses, quase 8 meses de pandemia e de funcionamento do comitê, tem sido uma marca constante dentro da comunidade da Unesp, a capacidade de renovação e a resiliência da comunidade. Assim. Diante de tantas adversidades, da adoção do ensino remoto emergencial, do teletrabalho, do prosseguimento de atividades essenciais que necessariamente foram presenciais, a gente teve um conjunto de medidas que reorganizou a universidade e ajudou a comunidade e até a universidade a ficar mais unida dentro de um propósito de se reorganizar para seguir ativa, seguir cumprindo a sua função social. Como era necessário manter um vínculo com a Unesp, saber o que o outro estava fazendo, o outro campo estava fazendo, como um colega se preparava para redesenhar sua rotina de trabalho, como era redesenhada a rotina de estudo dos alunos da Unesp. Isso abriu caminho para uma troca mais intensa de informações, de ideias, entre os campos, entre as unidades, e daí surgiram novas parcerias de trabalho e até uma postura mais agregadora também da administração central com as unidades. Isso foi muito importante para que a universidade esteja mais fortalecida e mais madura nesse processo de interlocução entre unidades, da administração central com as unidades também, e entre os campos. Então, eu vejo que nesse momento a universidade está saindo desse processo, está indo para um processo de retomada de forma mais madura e com uma vivência que permitiu uma troca mais intensa de experiências que vai, com certeza, fortalecer a universidade no futuro. Eu complementaria, mas na mesma linha. Acho que as palavras que sintetizam que a percepção, né, dos comitês em relação a esse período são solidariedade, a capacidade de adaptação da comunidade a todas essas mudanças. Foi uma velocidade muito alta que a comunidade conseguiu responder e se adaptar. E este senso de pertencimento, de coletividade, né? Um senso de união, sem achatar
a beleza da diversidade que nós temos sendo uma universidade multicampus. Então, eu destacaria esses 3 aspectos também na mesma linha que o Fábio. Acho que isso resultou muito positivamente para a universidade, permitiu que nós avançássemos no enfrentamento da pandemia enquanto instituição, e também acredito que vai deixar um legado bastante importante para o período pós-pandêmico. Só falando um pouquinho da pesquisa em relação a esse enfrentamento, também temos a mesma percepção, porque a pesquisa se organizou e de uma maneira que era sempre o desejo que as unidades se unissem e que nós tivéssemos pesquisas no sentido interdisciplinar e que, apesar de unidades tão longe uma da outra, nós pudemos vivenciar essas unidades trabalhando junto, pensando em uma pesquisa junto, multicamp. Então, é algo que veio para ficar. Então, a pesquisa de um formato diferente agora, interdisciplinar, pensando de uma maneira de agregar os vários conhecimentos, e algo inédito, né? E algo que a gente sempre ficava, como juntar todas as pesquisas, como fazer com que os pesquisadores se unam. A pandemia nos trouxe isso, e com certeza veio para ficar. É um momento que não retorna mais. Nós aprendemos a fazer de uma pesquisa em um outro formato, e isso é para sempre, com certeza. Pensando na retomada, como o Fábio mencionou, das atividades na universidade após esses 8 meses, de junho para cá, o comitê ele tem trabalhado pensando nas especificidades das diferentes unidades da nossa universidade. A pesquisa, ela respondeu imediatamente às demandas da pandemia, como a professora Célia apontou, mas, doutora Ludmila, no que se baseou o comitê para tomar as definições e estabelecer as diretrizes de um plano de retomada seguro, gradual, pensando nas estruturas da nossa universidade, principalmente na saúde e segurança de todo mundo que faz parte da comunidade unespiana? Na verdade, Maíra, nós utilizamos uma série de estudos que mostram, por exemplo, como foi a evolução da retomada das atividades presenciais na área acadêmica em outros países, recomendações das autoridades sanitárias em relação a esse processo de retomada das atividades presenciais, do relaxamento, né, digamos assim, do isolamento. Também o Plano São Paulo, do governo estadual, que traz recomendações específicas para a área da educação e que foi inserido também no ensino superior. A universidade fez parte disso, juntamente com a USP e a Unicamp, de um grupo de discussão sobre o ensino superior nesse projeto de retorno da educação no Estado. E assim, o estudo das características e peculiaridades da própria universidade foi tentar olhar para cada uma das áreas e avaliar, antecipar os impactos disso, prevendo, então, aquilo que era possível retomar, flexibilizar anteriormente, e quais eram também, foi casar todas essas recomendações relacionadas à garantia da saúde e segurança das pessoas com as prioridades da universidade. Nós temos um papel social muito forte nesse momento histórico, precisamos oferecer essa resposta à sociedade brasileira, mundial, né? Existe um esforço de todos os pesquisadores, de uma rede de pesquisadores no mundo, produzindo conhecimento em tempo real para lidar com a Covid. A Unesp não ficou fora disso, ela precisa, esteve inserida nessa rede de produção de conhecimento, de pesquisa. Então, olhar para estas prioridades e para aquilo que seria seguro e fazer um contraponto, encontrar um equilíbrio e propor, então, uma retomada gradual, bastante segura, baseada em medidas que tiveram um olhar
para cada uma das áreas, o que é que cada uma dessas áreas necessitava para que, no momento em que o trabalho presencial fosse retomado, ou o ensino presencial for retomado, o que é a demanda de cada uma dessas áreas. E, então, construímos um documento que, evidentemente, é um documento guarda-chuva, que faz uma previsão considerando toda essa grandeza e diversidade da Unesp, e ao longo desse processo todo temos acompanhado as unidades, apoiando a construção também de outras medidas que se façam necessárias em virtude de ser um documento guarda-chuva, que talvez não abrigue todas e quaisquer medidas necessárias, mas que a gente construa isso com a comunidade ao longo do processo de retomada. Pensando nessas especificidades e nesse guarda-chuva que você coloca enquanto diretrizes, como tem sido o diálogo entre os diretores das diferentes unidades, coordenadores executivos, de modo a difundir as informações que estão sendo estabelecidas pelo Comitê Unesp Covid e, ao mesmo tempo, atendendo reivindicações, sugestões, de acordo com as demandas das unidades? O diálogo entre as unidades ele tem sido facilitado bastante pela atuação dos dois comitês, tanto o Comitê Unesp Covid-19 quanto o Comitê Científico. No âmbito das estratégias adotadas diante da pandemia, os comitês foram essenciais para que a Unesp conseguisse um diálogo de maior qualidade entre as várias redes que a compõem, porque, na verdade, o diálogo dentro da universidade ele é mais horizontal que vertical. São 24 campos, 34 unidades. Então, quando você olha isso com uma visão mais global, você vê que o diálogo se dá dentro da universidade de forma mais horizontal, entre as várias redes que são formadas dentro dos campos, dentro das unidades. Então, os dois comitês tiveram essa habilidade de dialogar melhor, de facilitar esse diálogo, de tornar um diálogo de maior qualidade, para que cada unidade pudesse se preparar e dimensionar suas ações para o combate da pandemia e, enfim, para se preparar para o cenário futuro que a gente vai ter que enfrentar aí diante da retomada sempre gradual e segura das atividades presenciais. Dentre essas atividades que, mesmo diante do teletrabalho, das restrições, elencada como uma atividade essencial da universidade, um dos seus tripés está a pesquisa. Para isso, junto, paralelo ao Comitê Unesp Covid, está o Comitê Científico, como o Fábio mencionou. Eu gostaria de saber, professora Célia, o que tem representado a atuação desse Comitê Científico ao longo desses 8 meses. O Comitê Científico ele foi constituído em 27 de março, com o objetivo de agregar e incentivar as pesquisas como uma resposta a curto, a médio e a longo prazo para a Covid. Então, constitui o Comitê Científico, eu como presidente, a professora Paula Rau, a vice-presidente, o professor Carlos Magno, da Faculdade de Medicina de Botucatu, a professora Cláudia Maria Lima, do IBILSE, o professor Roberto André Krenkel, do FT, o professor Jaime Augusto de Souza Neto e a professora Regiane Maria Tomazini Grotto, ambos da Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu. No início, o comitê, então, realizou uma pesquisa no portal FAPESP, no portal da Unesp, e identificou grupos de pesquisa nas diferentes áreas de conhecimento com competência para constituir, então, uma rede de pesquisa para o enfrentamento da Covid nas diversas áreas de conhecimento. Então, foram constituídas 9 redes de pesquisa, né, que tinha essa característica que nós falamos no começo, uma característica interdisciplinar e uma característica multicampo. Posteriormente,
a PROP e o comitê científico, então, realizou um formulário para que todos os pesquisadores respondessem a esse formulário com qual era o projeto de pesquisa que eles estavam realizando e enviasse para que, então, nós soubéssemos quais as pesquisas em relação ao Covid que existiam. E aí, então, foi constituído o portal de pesquisa do Covid, que ele se encontra, então, na página da PROP, e lá nós temos atualmente cerca de 115 pesquisas. Lá, então, esse portal, ele é atualizado diariamente. Os pesquisadores continuam a nos enviar as pesquisas que estão realizando. Lá nós temos o conhecimento da onde os pesquisadores enviaram seus projetos para fomento, CNPq, FAPESP, e é um portal que dá uma grande visibilidade da pesquisa, a tal ponto que várias indústrias, então, puderam olhar quais as pesquisas que estão acontecendo na Unesp, entraram, então, em contato com os pesquisadores. Então, e também outras universidades, fazendo, então, com que as pesquisas se unam num âmbito não só da Unesp, mas num âmbito, assim, atingindo outras universidades. Eu quero também destacar outro papel do comitê científico, foi de formar uma rede para diagnóstico da Covid. Então, nós tínhamos, né, 4 laboratórios que, porque os pesquisadores haviam enfrentado outras epidemias, como da Zika, do HIV, esses laboratórios estavam habilitados, eles eram habilitados no sentido de poder fazer uma pesquisa com o coronavírus. Então, eles possuíam o que a gente fala de um NB2, e os pesquisadores também com uma expertise para realizar, então, o teste diagnóstico pela PCR. E nesse momento, esses laboratórios, então, eles foram registrados no Centro de Vigilância, e também eles foram capacitados pelo Instituto Adolfo Lutz, receberam um registro no Instituto Adolfo Lutz e no Butantan, e dessa forma eles começaram, então, a realizar as pesquisas, né, diagnóstica da Covid. Então, a Unesp, no interior do estado de São Paulo, realizando o diagnóstico da Covid. Então, nós temos esses laboratórios situados em Araraquara, Ciências Farmacêuticas de Araraquara, em São José do Rio Preto, no IBILCE, e em Botucatu nós temos 2, que é no Hemocentro e no IBTEC. Então, tudo isso, né, Maíra, eu quero salientar essa maneira como a pesquisa se organizou, foi porque os nossos pesquisadores, eles, ao longo desse tempo, eles constituíram um parque de equipamentos modernos e um parque de equipamento que deu condição para que eles pudessem, então, mudar o foco da pesquisa e direcionar agora para a Covid. Então, a Unesp teve um protagonismo realmente muito grande, isso a gente pode observar pelas publicações e pelas diversas entrevistas dos nossos pesquisadores. Então, é muito gratificante como a Unesp, então, se mobilizou em relação à pesquisa.
Maíra, eu só complementaria a professora Célia, na verdade, no sentido de ressaltar o quanto é importante o investimento em ciência ao longo do tempo, não só durante emergências sanitárias como essa que a gente está vivendo, porque, evidentemente, as universidades públicas hoje conseguem redirecionar os seus esforços em relação a equipamentos, né? E aí eu falo equipamentos não só equipamentos tecnológicos, mas a todo o seu arsenal que já é pré-existente, porque então já houve um investimento prévio, e isso acho que é importante caracterizar, destacar no nosso país, que esse investimento na ciência não se faça só em momentos de emergência sanitária como essa, mas que isso seja uma constante. Ludmila, professora Célia, pensando nesse trabalho que a pesquisa tem realizado na universidade, ela foi uma das atividades que eu já mencionei que em vários momentos não pararam, e a professora Célia reforçou isso com os diferentes grupos da universidade. Para que essas pesquisas continuassem e se aprimorassem nesse momento da pandemia, o Comitê Covid ele estabeleceu diretrizes específicas para os protocolos para a realização da pesquisa, nos espaços diferentes nos quais essa pesquisa seria realizada, por exemplo, os nossos laboratórios. Eu gostaria de saber que diretrizes foram essas e como elas foram recebidas por estes pesquisadores. Foi exatamente isso, né, Maíra? Foi uma construção coletiva do Comitê Covid, do Comitê Científico e de membros também das próprias unidades. Então, nós tivemos diversos profissionais, entre pesquisadores, profissionais formados na área de biossegurança, profissionais de engenharia de segurança, medicina do trabalho, enfermagem do trabalho, envolvidos nessa construção. E claro que a gente precisa valorizar também o saber de quem desenvolve de fato aquela atividade, que é o trabalhador, ou seja, neste caso, o pesquisador. Isso foi considerado na construção coletiva desse documento, que depois foi submetido e na eventualidade de necessidade de ajustes, isso é refeito a qualquer tempo, né, em que seja identificado. Fizemos, então, assim, em princípio, o protocolo sanitário, ele considera 5 princípios básicos, mas que podem ser sendo ajustados ou somados a outras medidas, mas em princípio se você está com sintomas gripais, fica em casa. Né? Pessoas que estão com sintomas gripais, sintomas respiratórios, não devem frequentar, sob nenhuma hipótese, os ambientes universitários, e isso se aplica aos ambientes de pesquisa, laboratórios, enfim. O segundo princípio é a utilização da proteção respiratória, né? Ela tem um efeito comprovado na prevenção, na redução do contágio pelo novo coronavírus, então usar máscara o tempo todo enquanto você estiver nos ambientes universitários, que é o que vale também para os ambientes públicos, mas especialmente nos ambientes da nossa universidade. Então, isso existe, claro que pode haver variações, em geral a máscara de tecido vai ser suficiente, mas para algumas situações eu preciso ter um equipamento de proteção individual um pouco mais específico, isso também está previsto. A terceira medida, né, o terceiro princípio da organização do nosso protocolo foi garantir a possibilidade de higiene das mãos frequente. Parece bobagem, porque é uma medida simples, mas que precisa ser levada a sério, e a gente tem que ter condições de, em todos os ambientes da universidade, garantir que os trabalhadores tenham acesso, né, àquilo que for necessário, seja sabão e água, ou o álcool gel 70% a todo momento disponível para toda a nossa comunidade. O quarto princípio é reduzir a concentração de pessoas nos ambientes universitários, ou seja, aquilo que eu consigo fazer via remota, que eu continue fazendo remotamente, que as pessoas que estejam nos ambientes universitários nesta fase da pandemia sejam aquelas que não têm a possibilidade de desenvolver o seu trabalho sem ser presencialmente, né, para que a gente garanta uma menor concentração de pessoas, porque a gente sabe que a circulação do vírus também depende da concentração. Quanto maior a concentração de pessoas, maior a probabilidade de circulação do novo coronavírus. E, por último,
algo que tem sido muito falado, que é o distanciamento social. Então, garantir que nesses ambientes onde a pesquisa está acontecendo, a gente tenha condições de que os pesquisadores fiquem abrigados, e os alunos da pós-graduação, enfim, todos os servidores técnicos que estiverem envolvidos na pesquisa, de modo que eles consigam estar abrigados, guardando o distanciamento de pelo menos 1,5 metro, né? Então, foi feita toda uma reorganização, indicada uma reorganização dos ambientes físicos, com marcação, com redução do número de bancadas a serem utilizadas dentro de um mesmo laboratório, enfim, uma série de medidas, mas que estão previstas nesse protocolo e cujos principais princípios são esses. Aquelas unidades em que, enfim, a gente não consegue chegar rapidamente por alguma questão na comunicação, por isso que eu acho que trazer a comunicação para a conversa de hoje é algo extremamente importante para o nosso plano de retomada, mas na medida em que a gente vai avançando nesse contato com os pesquisadores, a receptividade tem sido boa. Então, além da orientação de implantar os protocolos sanitários formulados, de realizar os procedimentos operacionais padrões das atividades, né, procedendo com as medidas de higienização e desinfecção das áreas, do distanciamento que a Ludmila falou, do uso de máscaras, né? A gente tem com os pesquisadores, mantido um contato frequente, né, por meio do Comissão Permanente de Pesquisa, e isso tem nos colocado muito junto aos pesquisadores, e com isso, atualmente, nesse plano de retomada, o diretor da unidade, com o comitê local e o presidente da pesquisa, eles estão realizando, então, em cada unidade, a orientação sobre o retorno das pesquisas. Então, ajudando a estabelecer as prioridades, quais as que teriam mais prioridade, de que forma elas vão acontecendo, como, então, abrigá-las, né, de uma forma a manter todos esses cuidados, né, que a Ludmila ressaltou, e também, né, sempre lembrando que, lógico, aquelas pesquisas que podem continuar remotamente, elas devem continuar remotamente, né, que não é um momento, então, da gente iniciar uma nova pesquisa, né, mas garantirmos, né, a execução das que já estão nas agências de fomento, e é muito gratificante a forma como os pesquisadores estão se organizando para que tudo isso aconteça. Então, a gente percebe os pesquisadores, assim, realizando tudo de uma forma muito ordenada, de uma maneira a dar prioridade às diferentes pesquisas. Eu destacaria, Maíra, além disso que a professora Célia falou, a disponibilidade, né, dos pesquisadores em não realizarem só a sua atividade principal, que é pesquisar, mas também de comporem com todas essas instâncias gestoras da universidade, local, comitê local, a direção da unidade, no sentido de apoiar a reorganização do retorno, né, de apoiar, quer dizer, de oferecer suporte técnico também, para a gente determinar quem é que volta primeiro. Se nesse momento eu não tenho a possibilidade de abrir completamente as portas das unidades para que todos retomem os seus trabalhos presenciais, como é que eu vou fazer essas escolhas, né? Então, neste sentido, os pesquisadores têm apoiado também o trabalho das direções e coordenações executivas na definição de em cada uma das fases, A, B, C, D. Nós temos unidades na Unesp hoje que estão na fase A do retorno da pesquisa, outras que já chegaram até na fase D. Então, de quais são as prioridades de retomada em cada uma dessas fases, nesse sentido,
a gente vê isso como um processo bastante solidário, em que os indivíduos estão assumindo ainda mais responsabilidades do que somente a sua atividade principal. E que isso tem sido muito importante para que a gente, de fato, consiga viabilizar esse plano de retomada da forma mais adequada e segura. Acho que também, né, Ludmila, a gente pode perceber grupos de pesquisa se ajudando, né? Em algumas unidades que a gente tem visto, então, são grupos de pesquisa conforme eles se organizarem de uma forma a ajudar uns aos outros para que a pesquisa aconteça, para que consiga observar esse padrão de retorno, né? Se não todos podem voltar, então que se volte, que se ajude. Eu acho que a gente tem observado muito isso, e isso isso é muito bom, né? Porque só aumenta, então, a integração entre as diversas pesquisas, né? Como elas são fomentadas de uma maneira em conjunto. Pensando no caráter interdisciplinar das pesquisas que vocês mencionaram, também nessa corresponsabilidade dos pesquisadores frente a esse trabalho do comitê Covid, do comitê científico, as pesquisas da universidade, elas surgem no momento em que a ciência estava em crise, continua em crise por uma descrença no papel dos cientistas, da ciência, e a pandemia ela vem reforçando a necessidade da informação científica de qualidade, do papel desses pesquisadores, e a universidade, para além do portal que agrega todas essas pesquisas que a professora Célia comentou anteriormente, também a pesquisa ela teve um papel primordial disseminando em diferentes canais e trazendo um status para a nossa universidade muito relevante e que faz com que esse plano de retomada, de fato, ele seja reconhecido pela comunidade, né, com toda a segurança na qual ele foi balizado e está sendo implementado. Eu gostaria que você, professora Célia, comentasse um pouquinho sobre essa difusão da nossa pesquisa na universidade e a contribuição social que ela tem tido. Então, Maíra, eu gostaria, né, de ressaltar que realmente a Unesp teve uma atitude protagonista na pesquisa, e isso a gente pode verificar o quanto a Unesp foi contemplada nos diversos editais, né, no edital CNPq, edital FAPESP, editais FINEP, CAPES, e isso foi nas diversas áreas de conhecimento, né? Então, eu quero destacar, por exemplo, o radar Covid-19, né? O radar Covid-19, ele pode ser acessado, né? Até quem vai no portal pesquisa, ele também tem acesso ao radar. E o que é esse radar? Esse radar é uma iniciativa de pesquisadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia, do campus de Presidente Prudente, e ele é um estudo referente à disseminação da Covid, né, no interior paulista. Outro que eu destaco é o Observatório Covid, que também pode ser acessado, são pesquisadores da Unesp, junto com pesquisadores de outras instituições, da USP, e que com modelos matemáticos, eles informam a disseminação da pandemia, da Covid, nos vários estados, no Brasil. Então, é um aspecto muito relevante esse, né? E outra ação, né? A Unesp assinou um convênio com a Embraer, e nesse convênio, 40 mil testes diagnósticos da Covid pôde ser executado, né? Eu quero destacar duas pesquisas que foram contempladas no CNPq. Uma que é Educar e Informar, a fotografia nos processos comunicativos via Instagram sobre a Covid-19, da equipe do professor Denis Renaud, que foi contemplada pelo CNPq, e ele faz um mapeamento da publicação sobre a Covid-19. Outra, as estratégias para melhorar o conhecimento público, conscientização e confiança nas medidas de prevenção e controle da Covid-19,
e outras síndromes respiratórias agudas graves, uma revisão sistemática de método misto, que é da professora doutora Patrícia de Carvalho Mastroianni, também contemplado no CNPq. Então, nós observamos que não são só pesquisas referentes à saúde, referentes a diagnóstico, mas sim, são pesquisas em todas as áreas de conhecimento, né? No campo da psicologia, ciências sociais. Então, essa mobilização da Unesp em relação às diversas áreas de conhecimento é muito relevante, né? Eu quero destacar, né, também vários docentes de várias unidades que têm realizado entrevistas muito importantes, descrevendo as pesquisas que estão acontecendo. Eu destaco também o professor Carlos Magno Fortaleza, que compõe o Centro de Contingenciamento do Estado de São Paulo. Eu destaco que a Unesp disponibiliza conteúdos científicos abertos sobre a Covid-19 na seção de acesso aberto. E acho que eu passaria aqui um tempo grande destacando as várias pesquisas, né? Até peço desculpas se eu não contemplei a todas, porque realmente a Unesp se mobilizou de uma maneira muito relevante nas diversas áreas de conhecimento para o enfrentamento da Covid. Como eu falei no início, é algo que não tem volta, né? É uma maneira de pesquisa que ficou para sempre. O reconhecimento, né, que a Unesp já era reconhecida na sua pesquisa, mas nesse momento nós pudemos demonstrar o quanto, em função desse reconhecimento, ocorreu o enfrentamento das pesquisas em relação ao enfrentamento da Covid. Eu acrescentaria ainda, Maíra, que, assim, nesse momento é como se os holofotes estivessem voltados para as universidades e para a Unesp. Isso foi muito claro no primeiro semestre, quando a gente teve picos de audiência no nosso portal, né? A Unesp atingiu 1 milhão de usuários visitando o nosso portal até o mês de maio, e atingindo um pico de mais de 330 mil usuários no mês de abril. Então, a gente não tinha esses números antes. O portal foi renovado em 2018, e passou por um processo de amadurecimento, e em 2020, com a pandemia, houve esse pico. E isso reflete que a sociedade se voltou à universidade, ao que a universidade estava fazendo, justamente refletindo um pouco o que a professora Célia disse agora, que é a valorização das pesquisas, dos estudos científicos e da participação da sociedade no dia a dia da universidade, no dia a dia da sociedade. Eu frisaria, Maíra, que além da garantia do compromisso social, que a Unesp continuou cumprindo através das pesquisas, que nós temos o privilégio, a riqueza desta proximidade para embasar a tomada de decisão interna também em relação ao plano de retomada. Então, que a nossa comunidade se sinta tranquila, porque todos esses elementos que estão sendo produzidos pela própria universidade, com altíssima qualidade na pesquisa, que eles também alimentam as decisões internas de forma que a gente atua baseado na ciência, né? Todo esse embasamento científico, tendo como norte as pesquisas que foram o pontapé inicial de uma retomada da nossa instituição, primeiramente remoto, presencial, aquilo que era necessário que fosse presencial, as atividades acadêmicas de ensino de graduação e ensino de pós-graduação também passaram por essa transformação. Nós tivemos, num primeiro momento, ensino remoto, estamos neste segundo semestre de 2020 com uma modalidade de ensino híbrido e com algumas retomadas, principalmente na área da saúde, considerando o papel primordial dessa área nesse momento, os quase médicos formandos da nossa universidade, da Faculdade de Medicina em Botucatu, e eu gostaria de saber em que medida essas atividades de retomada elas estão sendo acompanhadas pelo comitê,
o que norteou esse momento da área da saúde e como que as outras áreas da área de exatas, áreas de humanidades, também se enquadram nesse plano de retomada das atividades acadêmicas de ensino. Eu destacaria, Maíra, que assim, a gente tem basicamente três recomendações em relação às atividades que nós podemos diferenciar em três situações. Uma é a especificidade da pesquisa, em que eu preciso ter aquela unidade que inserida, né, numa regional há pelo menos 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo, ok. Tenho a especificidade para as atividades acadêmicas de que o estado inteiro precisa estar em 28 dias em amarelo para que a gente reinicie a retomada das atividades acadêmicas na graduação. Em relação aos cursos da saúde, eu posso retomar atividades acadêmicas presenciais em qualquer tempo, porque são áreas, digamos assim, importantes no enfrentamento da pandemia, a formação desses profissionais é importante nesse enfrentamento, e também a pandemia é um cenário de ensino muito rico para esses cursos e que os alunos têm um potencial ali de ensino-aprendizagem imenso, né? Então, o nosso plano prevê, nesse sentido, acompanha o decreto estadual que prevê a possibilidade do retorno em qualquer fase. Então, com uma pesquisa baseada em informações dos coordenadores de curso, hoje a gente tem que cerca de 35% dos cursos das áreas da saúde já retomaram algum tipo de atividade presencial, prática, em algum grau, né, na nossa universidade, e que cerca de 90% deles têm a intenção de retomar, ainda neste ano letivo, algum tipo de atividade prática, mantendo esta modalidade do ensino híbrido. Então, aquilo que é possível manter remotamente, as disciplinas teóricas, enfim, que isso seja mantido, e que a atividade prática tenha a possibilidade de ser retomada desde já. Então, até o momento, 35% dos cursos retomaram. Os cursos, então, de farmácia, né, de Araraquara, a veterinária de Botucatu e de Jabuticabal, o curso de Ciências Biomédicas do Instituto de Biociências e a Medicina e Enfermagem, também no campus de Botucatu. Estamos agora com a perspectiva da retomada da fisioterapia, dos trabalhos na clínica, né, nos estágios de fisioterapia em Presidente Prudente, e também foi retomado mais recentemente, agora no dia 29 de outubro, as atividades do Hospital Veterinário de Araçatuba. Então, esse conjunto de unidades e cursos retomaram alguma atividade para a área de graduação e também na área de pós-graduação, seja ela na residência médica, residência em medicina veterinária, pós-graduação em medicina veterinária, pós-graduação em odontologia também de Araraquara nunca parou, né, continuou prestando esse serviço também à comunidade, nesta interface do ensino e da assistência, da extensão. Então, estamos nesse estágio agora, com a perspectiva de que de cerca de 90% dos nossos cursos nas áreas da saúde retomem. Para as outras áreas, precisa ser cumprido o pré-requisito de que o estado inteiro esteja na fase amarela por pelo menos 28 dias, e a gente, então, agora, no dia 24 de outubro, reiniciou essa contagem, quando o estado todo está em amarelo ou verde, já, né, o amarelo ou uma fase melhor do que amarelo. Então, no dia 24 de outubro, reiniciamos a nossa contagem para completar os 28 dias, e a partir de completar esses 28 dias, esses outros cursos também poderão reiniciar as atividades presenciais de acordo com aquele faseamento gradualmente, para que a gente não tenha todos de volta ao mesmo tempo, e que isso possa ser feito com bastante tranquilidade e com uma priorização que é definida especialmente, né, pelos alunos formandos, que são a primeira prioridade,
alunos da área, os estudantes da área da saúde, e, em terceiro, a prioridade são os estudantes ingressantes, porque há estudos que têm tratado um pouco do aumento da evasão, dado esse distanciamento, essa ruptura que foi causada pelo isolamento social, pela necessidade da suspensão da atividade presencial no caso dos ingressantes, que ainda não desenvolveram vínculo, senso de pertencimento, né, de coletividade com a nossa instituição ainda, porque não tiveram essa oportunidade, já que a pandemia, nós interrompemos a atividade muito precocemente, lá em março desse ano, quando alguns cursos ainda estavam sendo iniciados, e os calouros não tiveram oportunidade de formar todos esses vínculos. Eu queria só acrescentar a fala da doutora Ludmila, Maíra, os cursos, o movimento inédito que foi feito nos cursos de psicologia, que os cursos de psicologia de Assis e de Bauru, da Unesp, eles se uniram num serviço de teleacolhimento, que foi bastante importante durante a pandemia, está sendo ainda. Ele é um serviço que continua, pelo menos até o final do ano, mas, assim, esse movimento é muito importante, foi de duas unidades auxiliares, que é o Centro de Pesquisa, o Centro de Psicologia Aplicada da Unesp em Bauru e o Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada da Unesp em Assis, que se uniram para estabelecer esse serviço, justamente no sentido de fortalecer esses vínculos, né? E são dois cursos da área de saúde que podem ter essa perspectiva, há condições para que eles retomem num curto, médio prazo. Foi importante o Fábio falar, hoje nós recebemos a notícia de que Bauru pretende voltar, já está com todo o seu protocolo construído, aprovado, enfim, todas as medidas de segurança, e estão se organizando nesse sentido também. Foi ótimo o Fábio ter falado. Vocês comentaram essa reorganização, primeiro dos pesquisadores, nesse momento as atividades de graduação e de pós-graduação, com esse ensino híbrido, a possibilidade de retomar atividades presenciais, e o destaque que a Ludmila deu aos hospitais veterinários, também a outras atividades que a universidade presta de serviço à comunidade, dentro de um dos braços da extensão universitária, que também se remodelou para atender e continuar realizando atividades extensionistas no momento da pandemia, de modo remoto, com eventos, com atividades online, mas eu acho que é importante pensar o treinamento, a capacitação e, mais uma vez, a corresponsabilidade de todos os membros da comunidade, estudantes, servidores técnico-administrativos e docentes que estavam à frente e que estão à frente dessas definições desta retomada, como foi o treinamento com os hospitais veterinários. Foi um processo muito bonito, Maíra, em que a gente materializou de fato este senso de unicidade da Unesp, né, a unicidade garantindo a diversidade, mas os 3 cursos de medicina veterinária da Unesp construíram esse processo de retomada, juntamente com a Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador, o Comitê Unesp Covid-19, o Grupo de Biossegurança da Unesp, desde o desenho de um protocolo para desenvolvimento das atividades presenciais em hospitais veterinários, que foi muito particularizado para cada um dos hospitais, mas que tem princípios gerais, e ele foi construído em conjunto pelos 3 cursos. O treinamento também foi feito em conjunto, numa parceria assim, muito rica e muito bonita da gente ver, com a participação muito ativa dos 3 supervisores de hospitais veterinários, que foram pessoas fundamentais para que esse processo desse certo, juntamente com as direções de unidade, os coordenadores de curso, e com isso, então, construção do protocolo, o treinamento, o reinício das atividades, e na medida em que isso ia fluindo, funcionando, não só com protocolo, mas também com processo de rastreamento, a pesquisa do novo coronavírus na saliva desses alunos,
da graduação, da pós-graduação, que estão, dos funcionários, dos docentes que estão retomando atividades presenciais. Na medida que esse processo foi fluindo, foi sendo construído, né, que a gente foi ganhando repertório, isso foi sendo ampliado, e atualmente nós temos, então, o retorno das residências médicas em medicina veterinária, da pós-graduação em medicina veterinária, dos alunos do 5º ano da medicina veterinária. Estamos caminhando para o retorno das atividades presenciais com os alunos do 4º ano também da medicina veterinária nas nossas 3 unidades, e isso foi feito de uma forma, num processo bastante rico de construção coletiva, numa interação muito saudável e muito, eu diria, horizontal entre todos os envolvidos, que resultou muito positivamente na possibilidade da gente retornar às atividades presenciais sem ter nenhum prejuízo e nenhum evento grave à saúde dos nossos estudantes, docentes e técnicos. Nesse período, antes até também gostaria de destacar, né, como a Maíra comentou, que antes da retomada das atividades presenciais na veterinária, por exemplo, esses alunos redirecionaram o seu modo de atuar, o que foi possível fazer remotamente. Então, grupos de alunos, de residentes que prestavam consultoria à comunidade, com canais de comunicação abertos para tirar dúvidas, outros grupos que participaram de inquéritos epidemiológicos, então, percorrendo casa a casa, cidades onde a unidade estava localizada, participando juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde daquele município, né, de tentar identificar qual era a porcentagem de munícipes que já havia tido contato com o novo coronavírus. Então, um trabalho muito intenso, muito visceral com o sistema de saúde, com a sociedade como um todo, mesmo antes da sua atividade presencial ser retomada. Nessa retomada das atividades presenciais, perpassando a pesquisa, o ensino, a extensão, como nós já aqui pontuamos, a gestão da universidade também passou por esse movimento. Então, é de conhecimento que a reitoria da universidade está em São Paulo, e por conta disso, a retomada também da equipe gestora, ela foi gradativa, realizando testes da Covid-19 para que houvesse, de fato, essa segurança de todas as pessoas que frequentam, neste momento, o prédio da reitoria, mas agora perpassando a gestão das outras unidades universitárias da nossa Unesp. Eu gostaria de saber, Fábio, como tem sido esses protocolos para essa retomada. Você está no prédio da reitoria em São Paulo, concedendo essa entrevista para a gente, e como que tem sido todo esse cuidado, no sentido também de tranquilizar a comunidade, gestores, mais servidores e estudantes da universidade que vão passar por este processo ao longo dos próximos dias e meses. Eu estou, nesse momento, Maíra, aqui na reitoria, como você bem disse, tirei a máscara só para conceder a entrevista, mas eu estou, nesse momento, na sala da assessoria de comunicação e imprensa, eu estou sozinho aqui, num ambiente amplo e bastante arejado, a gente deixa as janelas abertas, ao entrar no prédio, a gente aferida a nossa temperatura, medem a nossa temperatura, depois a gente tem a possibilidade, em vários momentos, de higienizar ao subir no elevador, antes de ingressar no elevador, ou depois no próprio andar de trabalho, tem possibilidade de higienizar as mãos frequentemente, e mantendo o distanciamento social. Desde o início de agosto, a reitoria vem retomando de forma gradual as atividades presenciais, mas no início foram poucas pessoas, apenas aquelas atividades essenciais que estavam aqui. Hoje já se ampliou isso para cerca de 30% do prédio, mas sempre, para você fazer o trabalho presencial, é preciso se submeter a um teste de rastreamento por pool de saliva, já citado pela doutora Ludmila. É um teste que foi padronizado pelo Laboratório de Biologia Molecular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, do campus de Botucatu, que o laboratório que está sob a responsabilidade da professora Regiane Grotto,
esse teste de saliva, ele dá condição para fazer o rastreamento de casos. Se houver caso positivo, obviamente a pessoa não vai vir ao trabalho presencial e nem as pessoas que estavam em contato com ela. Então, esse teste, inclusive, foi considerado pela Agência Unesp de Inovação como uma inovação social, algo que pode ser usado em benefício da sociedade, porque é uma padronização feita pela Unesp de forma inovadora. E a gente está usando esses testes, todas essas medidas, para que o trabalho aqui na administração central retome com segurança e dentro dos parâmetros delimitados pelo Comitê Central e pelo Comitê Local da Reitoria também, que está fazendo um serviço muito importante, supervisionando todo esse trabalho de retomada gradual aqui do prédio da Reitoria. É importante que cada unidade encontre essa forma segura para retomar as atividades presenciais, havendo condições epidemiológicas para isso, claro. E esse mesmo teste, né, Maíra, esse mesmo procedimento, ele tem sido adotado por diversas outras unidades, então Faculdade de Medicina, Veterinária, hoje conversamos com a FEG lá de Guará, então a ideia é que outras unidades da Unesp possam aderir também a esse procedimento, que tem se mostrado bastante confiável na taxa de identificação, de detecção do coronavírus, uma taxa bastante confiável, né? E que traz também a facilidade da coleta do material não ser uma coleta tão desconfortável quanto a utilização de um suave, por exemplo, né? Você vai fazer através da saliva, que é algo mais simples para cada um de nós, então ele pode também ser feito, além da questão do custo ser menor, ele pode ser feito numa larga escala, sem grandes dificuldades pela população, de trabalhadores, docentes, técnicos, estudantes, enfim, isso traz uma vantagem na sua aplicação. Mais uma vez a Unesp desenvolvendo, ao menos, né, assim, validando uma tecnologia que pode ser utilizada fora, mas que também está utilizando tudo aquilo de bom que a ciência tem, de mais moderno, para a sua comunidade interna, oferecendo isso para a sua comunidade interna. Só destacando, né, que novamente, né, a pesquisa, a ciência estão trazendo esse retorno, porque o pool de saliva é inédito, né? Então, os pesquisadores estão colocando esse teste, que também é um teste seguro, que barateia muito a PCR, né, que seria feita pelo SWAB, então agora pelo pool de saliva, o que a Ludmila falou. Então, não é desconfortável como pelo SWAB e traz uma segurança e barateia um teste, né, que é o padrão ouro. Então, novamente, porque os pesquisadores da Unesp, né, se mobilizaram e trazendo esse novo formato de diagnóstico que vai poder disseminar também e fazer com que as outras unidades, que as unidades da Unesp retornem, e também um padrão de retorno em outros locais, empresas, em outros locais. Também o comitê oferece toda uma infraestrutura, todos os protocolos, os comunicados estão no portal da universidade, os técnicos de biossegurança também estão à disposição, né, doutora Ludmila, para atender essa comunidade num diálogo constante com as prioridades e demandas de cada unidade universitária. Exatamente, Maíra. A ideia é que a gente esteja o tempo todo nessa conexão com as unidades, na medida em que a unidade necessita, demanda, tem aquela urgência em solucionar as suas questões internas para poder garantir a presença segura das pessoas no campus, né? Não só da retomada, mas daqueles que nem saíram, que estavam já em atividade essencial. Então, esse grupo se coloca à disposição da comunidade o tempo todo. Nós temos profissionais de enfermagem, de medicina, especializados em biossegurança, em medicina do trabalho, enfermagem do trabalho, engenharia de segurança e outras áreas também do conhecimento.
que ficam à disposição da comunidade. A gente consegue fazer reuniões para esclarecer dúvidas, questões técnico-administrativas, para auxiliar os gestores na tomada de decisão, para auxiliar os profissionais das sessões técnicas de saúde também, em aprofundar o conhecimento, né, nesse enfrentamento do nosso processo de retorno, quer dizer, como é que eu lido se eventualmente eu tenho um caso de Covid na minha unidade. Então, a gente faz também esse suporte técnico aos profissionais de saúde da própria universidade. E temos buscado estar disponíveis o tanto quanto possível para que esse recurso esteja acessível a todas as unidades. Então, são inúmeras reuniões. Esta semana mesmo vai acontecer um grande treinamento, é provável que seja um dos nossos maiores treinamentos, que é o treinamento para toda a área administrativa da Unesp em relação às medidas preventivas, quer dizer, como é que eu faço um trabalho administrativo ou em setor administrativo ser seguro, né, de que forma que eu posso contribuir, de que forma que eu posso me corresponsabilizar também enquanto trabalhador por esse processo. E faremos esse treinamento, e é esse grupo de profissionais da Coordenadoria de Saúde do Trabalhador e das sessões técnicas de saúde, que se organizou no que nós chamamos de grupo de biossegurança, que vai promover esse treinamento para toda a nossa universidade. Além dos outros que têm sido promovidos e que serão futuramente também, mas que citar esse porque vai acontecer esta semana e provavelmente será dos maiores por conta até da quantidade de servidores administrativos que nós temos, né? E foi bom você citar, Maíra, na nossa página, porque é importante enfatizar isso. Todo servidor, todo trabalhador da Unesp tem que ter essa página como referência, unesp.br/Covid-19. Lá, além das informações, dos protocolos, do que já foi adotado e dos parâmetros para a retomada, você pode tirar dúvidas também, enviar um formulário e tirar dúvidas para que a serem respondidas aí pelo Comitê Central e pelas pessoas especializadas aí que estão acompanhando a situação. A ideia do portal foi tirar toda e qualquer barreira que existisse de comunicação entre a comunidade unespiana, entendida aí como seus estudantes, técnicos, docentes, e o Comitê Unesp Covid-19. Então, é linha direta com o comitê, e o comitê científico também, né, tem o seu e-mail próprio, que toda a comunidade também pode acessar. Para a gente finalizar, então, esse momento de apresentação, de esclarecimento desse plano de retomada a toda a nossa comunidade, pensando numa perspectiva, vocês já finalizaram alguns dos aspectos até o final do ano, nós estamos iniciando o mês de novembro, e eu gostaria de saber que perspectivas são essas que já são possíveis de serem sinalizadas, outras, para além das que vocês mencionaram, é claro, e que mensagem final é essa que pode ficar e que deve ficar a nossa comunidade, reforçando todo um discurso que vocês têm tido ao longo desses 8 meses. Fábio, você começa, por favor? A mensagem final, para mim, na verdade, eu queria fazer um destaque final, que seria um evento que aconteceu durante a pandemia, com todas as restrições impostas pela condição epidemiológica que nós estamos vivendo já há quase 8 meses, e que mostrou a força da comunidade da Unesp, que foi a eleição, a votação para a indicação do reitor e vice-reitor da universidade. É um processo feito totalmente remoto, com uma ajuda muito importante da TV Unesp, da Coordenadoria de Tecnologia de Informação da universidade, e principalmente conduzido pela Comissão Eleitoral Central, que foi um sucesso do ponto de vista de engajamento. Houve a participação, ao final do processo, de 21.225 pessoas votaram nessa eleição. É um recorde no sistema e-voto adotado pela Unesp, e isso simboliza que a universidade não parou. A
A universidade continuou ativa, continuou desempenhando as suas funções, a sua função social, cumprindo com as suas obrigações e, principalmente, mirando o futuro, olhando com segurança para o seu trabalhador, para o seu servidor, e olhando fazendo um esforço especial para que a universidade saia desse processo bastante fortalecida e com a legitimidade que a viabiliza na sociedade. Professora Célia, do ponto de vista da pesquisa, da área científica que está sob sua coordenação, que mensagem, além do que já foi pontuado da nossa contribuição social por meio das pesquisas científicas, fica nesse momento e as perspectivas para um futuro? Minha mensagem é que, mais uma vez, a ciência, ela ocorre, né? Dessa vez ela ocorreu em tempo real, como a gente costuma falar, e como é importante a universidade pública, né? Que é o destaque que eu dou das 3 universidades, né, públicas que nós temos, a USP, a Unicamp e a Unesp, né, que se uniram nesse momento, né, que mostraram a força da ciência, no momento em que a ciência tem sofrido tantos cortes, né, mostraram, né, que, apesar desse corte, a ciência está à frente e a ciência está sendo um protagonista, né, para o enfrentamento da Covid, e eu queria, então, parabenizar a todos os pesquisadores, a todos os docentes, e dizer que a universidade é isso, né, em que a gente ensina não só o ensino da graduação, mas é a pesquisa, né, que nós também passamos para os nossos alunos e que, nesse momento, faz a diferença, e faz a diferença tanto a nível nacional como a nível internacional. Como eu disse, é algo que não volta, né, é algo que veio para ficar, e então eu quero parabenizar a todos os docentes, pesquisadores, alunos da nossa universidade por esse enfrentamento. Ludmila, você teve a oportunidade de fazer uma apresentação em nome do comitê, já que é a presidente no Conselho Universitário, e a mensagem final que você deixa, eu vou antecipar, uma fala do professor Marcelo, que faz parte do comitê também Covid, numa entrevista anterior, aqui pela TV Unesp, de que a universidade não parou e que a universidade tem trabalhado muito. Pensando nesse cenário, nesse plano de retomada, o que você tem a dizer ainda para essa nossa comunidade? Maíra, eu acredito que nós tenhamos muito a agradecer a toda a nossa comunidade pela capacidade inacreditável de adaptação, né, que todos os estudantes, técnicos, docentes tiveram nesse período. Dizer que nós temos a real dimensão, nós vivenciamos esse processo todo por dentro, então nós temos a real dimensão dos desafios que foram apresentados a todos os membros da nossa comunidade. E que nós percebemos que essa resposta foi incrível, que ela manteve a universidade ativa, né, desde aquela entrevista até hoje, e que esse processo todo seja visto pela comunidade também como uma janela de oportunidade, que tivemos a chance de construir soluções inovadoras que podem ajudar a universidade a continuar crescendo nesse período em que elas não forem mais utilizadas como uma obrigação, mas sim como uma escolha, né? Com os acertos que nós tivemos nesse período. Agradecer a todos os membros da comunidade mesmo, agradecer aos diretores e coordenadores executivos que foram grandes parceiros, aos coordenadores de curso, agradecer à TV Unesp, que fez um papel fundamental
neste processo de aproximação, de facilitação do acesso do comitê à comunidade, da comunidade ao comitê, né? Dizer que para nós do Comitê Unesp Covid-19, e acredito que para o Comitê Científico também, foi um processo de grande amadurecimento, foi uma oportunidade imensa de conhecer uma universidade, uma Unesp ainda maior do que aquela que a gente conhecia nas nossas áreas originais, e que fica aqui uma grande admiração por toda a nossa comunidade, que nós possamos continuar desenvolvendo essa missão tão bonita e tão fundamental à sociedade paulista e brasileira, que é produzir conhecimento científico, formar pessoas, atuar de forma visceral com a nossa sociedade, fornecendo soluções para os problemas da sociedade. Gostaria de agradecer, então, mais uma vez, doutora Ludmila, professora Célia, Fábio, e também parabenizar todos os demais membros do Comitê Unesp Covid, que representam cada uma das falas e ações muito bem aqui pontuadas por vocês e que refletem, é claro, no dia a dia e na continuidade da Universidade de Excelência que todos nós defendemos. Muito obrigada, continue acompanhando a nossa programação com mais informações da nossa universidade. Até a próxima!